que nós aprendemos nesse capítulo inteiro? Salomão, ele tem um coração humilde, um coração ensinável, e ele pede ao Senhor o principal. Sabe uma coisa que eu percebi lendo a Bíblia, lendo os Salmos? É que coração, muitas pessoas às vezes brincam com isso e falam, talvez até pelo erro de alguns pregadores, né, de falar, Jesus só quer o seu coração. Mas, na realidade, eles não falam isso por mal. Porque, na realidade, se você parar para pensar, toda mudança começa de dentro para fora. E se você analisar a Bíblia, nós vamos entender que coração é algo muito importante para Deus. Tanto que Deus, ele adverte Samuel, o profeta, antes de ungir a Davi como rei, falando o seguinte, Samuel, eu não vejo como um homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Eu sondo o coração e penetro o mais profundo dos pensamentos. Coração para Deus é uma coisa importante. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nossas mensagens mais curtinhas de ensino, mas tão profundas quanto as nossas mensagens de domingo. E o tema que Deus colocou no meu coração é sobre julgamento. Um tema que ele me chamou muita atenção hoje porque, sendo bem sincero, eu acredito ter ouvido a voz de Deus chamar o meu nome. Acredito que essa semana eu tive uma experiência muito especial com Deus, sabe? E Ele falou no meu coração e me explicou sobre esse tema que muitas vezes nós negligenciamos. Nós não temos o zelo necessário para que nós possamos fazer da forma correta, sabe? Porque muitas pessoas erram nessa medida. E o Evangelho de Cristo, sim, ele tem a ver com confrontamento para que as pessoas venham mudar. Nós confrontamos as pessoas em amor, mas nós temos que tomar cuidado para não cair no erro que Jesus Cristo ele fala, que é, por que você nota e é capaz de ver o cisco que há no olho do seu irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu olho? Ou seja, por que você está apontando o dedo para as pessoas, mas não é capaz de olhar para o seu próprio erro? Antes, corrija-se, para que assim você possa conduzir o seu irmão. Porque se você parar para pensar, dois cegos, um guiando o outro, o destino deles não tem outro a não ser o buraco. Nós precisamos de ter cuidado e de ter zelo na hora que nós vamos pregar a palavra, porque nós não podemos confundir expor e corrigir, confrontar em amor segundo toda a justiça, como a palavra fala. A palavra diz, julguei segundo toda a justiça, ou seja, a palavra do Senhor. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos errar na dose. Como bons mordomos da fé, Jesus Cristo, ele vai nos deixar um ensinamento de nós sermos hospitaleiros uns com os outros, de nós termos amor uns para os outros, de nós administrarmos o dom que ele nos deu uns aos outros. Mas administrar significa dosagem. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos extrapolar e nós não venhamos errar. Sabe, Deus falou isso no meu coração hoje, quando eu estava no meu trabalho. Uma colega de trabalho, ela estava me ajudando a fazer algumas coisas, só que eu notei que, no caso, ela estava fazendo de uma forma talvez não tão correta, conforme o padrão da empresa. E aí eu fui perguntar para outra funcionária mais experiente, e aí ela me disse para fazer da forma correta. E aí eu me lembro de ter vindo na minha cabeça um versículo que diz bem assim, o meu prazer, ele não está naqueles que oferecem holocaustos a outros deuses, mas o meu prazer está nos sábios da terra, está nos experimentados. Mas, sabe, por mais que tenha havido um versículo que é bíblico, esse é o Salmo 16, versículo 3, eu não nego que possa ser a voz de Deus. Mas, será que naquele momento eu não estava um pouco prepotente, não estava julgando? Porque se você parar para pensar, aquela menina, ela só estava me ajudando e me ensinando como fazer da melhor forma possível para facilitar para mim, sabe? E eu fui percebendo isso. Parece que eu escutei a voz do Senhor dele chamando meu nome, Pedro. E naquele momento, eu tirei os meus fones de ouvido, que eu estava usando fones, e eu comecei a prestar atenção naquilo que o Senhor queria me ensinar. E ele tocou tão forte no meu coração, e me trouxe à memória esse tema, que é, nós estamos negligenciando o que significa julgar segundo toda a justiça. Nós não estamos tendo cuidado, o zelo de primeiro cuidar do nosso coração,
para que nós venhamos ensinar as pessoas o caminho da salvação. Você não vai conduzir as pessoas ao amor de Cristo com ódio, com rancor, com prepotência, porque Deus ele não tem parte com os arrogantes, mas Deus tem parte com os humildes. E como é que eu chego a essa conclusão? Quando eu vejo, por exemplo, o próprio Salomão, quando Deus aparece para ele em sonho, e Salomão ele vai fazer um pedido a Deus, que é o pedido da sabedoria, e Deus vai dar a ele a sabedoria. Mas por quê? Acompanhe comigo 1 Reis, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 6, tudo bem? Para que assim você e eu possamos entender e compreender o que Deus espera, para que nós possamos ter essa capacidade, a sabedoria do Senhor, para que nós venhamos guiar os nossos irmãos para perto de Deus e não afastá-los. O título do capítulo é o seguinte: Salomão pede sabedoria a Deus. E só para te contextualizar um pouco, Salomão ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor e Deus decide aparecer para ele numa noite. Então Deus ele pergunta, ele fala para Salomão: peça-me o que quiser que eu vou lhe dar. Então Salomão ele fala o seguinte: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Ou seja, o que nós vemos aqui nesses poucos versículos? Salomão ele está reconhecendo que ele só tem o trono por causa que Deus foi bondoso com seu pai e agora a sua bondade se estendeu a ele pela sua misericórdia e fidelidade. O nosso Deus ele é um Deus muito bondoso, porque por mais que nós saibamos o fim de Salomão, que não é um fim muito agradável, porque ele acaba se perdendo na sua velhice, por se corromper, por deixar justamente a sabedoria do Senhor de lado e começar a oferecer sacrifícios a outros deuses, mesmo Deus sabendo do final, sabendo que provavelmente Salomão ele poderia ter tomado um rumo diferente, mas mesmo assim ele escolheu esse. Mesmo assim Deus ele foi misericordioso e concedeu a Salomão sabedoria, porque ele começou bem. Salomão, olha só como é que era o coração de Salomão. Salomão, ele reconhece que ele é servo do Senhor. E assim, ele continua dizendo: mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi. Salomão aqui ele está se colocando como servo de Deus, auto-humilhação. Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Salomão ele está afirmando diante de Deus que ele não sabe como agir. Salomão ele foi reconhecido como rei muito novo, mas diferente da maioria dos reis, que são altivos, que são imprudentes, que não buscam conselhos de pessoas e muito menos de Deus, Salomão ele sabe que ele precisa do Senhor para ser guiado, porque senão ele iria perecer. Então Salomão ele fala com Deus: e agora, o Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar do teu servo, Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Então Salomão, ele fala isso para Deus de uma forma tão humilde, e a palavra vai dizer o seguinte: essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os seus dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias sobre a terra.
Salomão acordou, e eis que era um sonho, e voltou para Jerusalém. Então o que nós aprendemos nesse capítulo inteiro? Salomão, ele tem um coração humilde, um coração ensinável, e ele pede ao Senhor o principal. Sabe uma coisa que eu percebi lendo a Bíblia, lendo os Salmos? É que coração, muitas pessoas às vezes brincam com isso e falam, talvez até pelo erro de alguns pregadores, de falar, Jesus só quer o seu coração. Mas, na realidade, eles não falam isso por mal. Porque, na realidade, se você parar para pensar, toda mudança começa de dentro para fora. E se você analisar a Bíblia, nós vamos entender que coração é algo muito importante para Deus. Tanto que Deus, ele adverte Samuel, o profeta, antes de ungir a Davi como rei, falando o seguinte, Samuel, eu não vejo como um homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Eu sondo o coração e penetro o mais profundo dos pensamentos. Coração para Deus é uma coisa importante, sim. E se nós não estivermos dispostos a sermos moldados por Ele, nós não vamos aprender a ter o dom que Ele quer nos dar, que é o dom da sabedoria. A Bíblia diz, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente a todos. Você tem que bater na porta da sabedoria todos os dias, insistentemente, para que assim você venha receber de Deus. Mas a sabedoria não habita com os imprudentes. A sabedoria não habita com os orgulhosos, não habita com os arrogantes, não habita com os altivos de coração. Porque senão ela iria contra os princípios de Deus. A Bíblia já diz, Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Se nós queremos aprender a julgar segundo toda a justiça do Senhor, se nós queremos aprender a cuidar dos nossos irmãos, julgando com prudência, não atacando, mas sim confrontando em amor, ensinando eles o caminho da verdade, não falando, você vai para o inferno, mas sim falando, se você continuar no caminho que você está, assim você está condenado ao inferno. Isso é um fato. Porém, se você se arrepender, há vida para você. Jesus Cristo, ele tem um plano, um propósito de vida para você. Ele tem planos de paz e não de mal. E mais do que os planos terrenos que ele tem para você, ele tem a vida eterna, através do sacrifício dele. Se você o aceitar como seu Senhor e permitir que ele reine no seu coração, então você terá acesso à vida eterna. Isso é o Evangelho de Cristo. Não é você simplesmente condenar as pessoas sem esquecer dos seus próprios erros. Mas é você, sim, ser prudente no julgamento, mas não se esquecendo de julgar segundo toda a justiça. Mas primeiro, guardando o seu coração no Senhor. Guardando o seu coração com humildade, amor e justiça nele. Se você estiver com o seu coração assim, acredito que tanto quanto foi para Salomão, assim também será com você. Você não será o homem mais sábio do mundo, porque nós sabemos, a palavra já diz, o homem mais sábio que já existiu na face da terra foi Salomão. Mas, claro, depois de Jesus, mas o homem em si foi Salomão. Porém, nós podemos também ser sábios. Nós também podemos usufruir do dom da sabedoria para poder ajudar mais pessoas e ferir menos. Porque nós não vamos atrair as pessoas para o evangelho da paz, para o evangelho de amor, se nós não tivermos isso para dar. Isso é uma coisa que eu entendi muito forte através dessa experiência que eu tive com a minha colega. Às vezes nós estamos prontos a chamar as pessoas de ímpios, e talvez até sejam, talvez até, não temam ao Senhor, mas talvez seja porque não conhecem o caminho. A Bíblia já diz, como crerão se não tem quem pregue, se não há quem pregue? Como eles vão acreditar se não há quem faça diferente, quem seja sal da terra, quem seja luz do mundo? A Bíblia não nos chama para que nós venhamos ser tão ruins quanto aqueles que não creem no Senhor, prontos a julgar, prontos a apedrejar, como aconteceu com aquela mulher que estava no poço. Ela foi pega em flagrante em adultério e ela foi levada diante de Jesus Cristo. Ela foi levada para aqueles homens e eles estavam prontos a apedrejá-la segundo a lei de Moisés. Porém, Jesus Cristo perguntou a eles e desarmou, desarticulou todos eles falando o seguinte, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Será que nenhum de nós há pecado? Será que nós estamos andando de forma irrepreensível ao ponto de nós podermos sim ter autoridade para poder falar do amor de Deus e da palavra dele da maneira correta? Saiba de uma coisa, as pessoas, elas estão buscando ver Jesus Cristo em você. Se elas não veem
a fé que você professa com a boca, elas não vão aceitar o Deus que você serve. Elas não serão convencidas pelo amor de Cristo através de você. Então, eu quero que você saiba o seguinte. Gostaria de te pedir o seguinte. Antes de você ir julgar uma pessoa, primeiro de tudo, analise. Será que a sua vida está segundo o altar do Senhor? É claro que se nós olharmos do ponto de vista que Jesus Cristo falou, ninguém está apto a poder julgar o seu irmão, porque em quem aqui na terra não há pecado? Mas a Bíblia diz, julguei segundo toda a justiça. Julguei-os de dentro para que assim o pecado ele não se alastre entre vocês e não se torne uma ruína para todos vocês. É assim, se você andar com más companhias, elas vão corromper os seus bons costumes. Porém, saiba de uma coisa, você é tão falho quanto aqueles que estão lá fora. A única diferença entre você e eles é que você está escolhendo todos os dias negar a si mesmo e buscar a Jesus Cristo. Ou ao menos deveria, se você é cristão. Então, antes de julgarmos, eu peço a você, com toda a humildade que eu posso ter, para que você analise como está o seu coração. Analise de verdade como está a sua vida. Será que você está negando a si mesmo a ponto de você poder ser uma referência para aquela pessoa e poder ensinar ela em amor? Será que o seu coração não está com muita arrogância e você não está sempre a apontar o dedo à falha dos outros? Corrija o seu coração. Peça a Deus para que Ele te ensine a amar como Cristo ama, a ensinar como Ele ensinou, a andar como Ele andou, a falar como Ele falou, para que assim nós não venhamos ser reprovados pelos nossos próprios erros. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela possa ter sido instrutiva para vocês. Eu espero que vocês possam sair daqui com mais vontade de viver esse evangelho da paz. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Não adianta vocês saberem essa palavra aqui de trás para frente se vocês não praticam ela. Eu falo isso para mim. Eu não quero ser apenas um ouvinte, eu não quero ser aquele apenas que está falando, que está ensinando, mas não pratica. Eu quero ter os frutos, eu quero frutificar no reino de Deus. E é por isso que eu estou te convocando hoje a não apenas conhecer, mas a viver a palavra de Deus e praticar ela na sua verdadeira intensidade e totalidade. Seja um crente radical. O que é ser radical? É estar preso à raiz que é Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Até a próxima mensagem. Que Deus ele possa estar abençoando a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.